quinta-feira é dia de Carioca contra Argentino também, quartas de final também, só que da Libertadores, né? Flamengo e Estudiantes, esse jogo no Maracanã. Deixa eu conversar com o Ricardo Lai, que tá lá no Ninho do Urubu. Hein, Ricardo Lai, quais são as informações do Flamengo para esse jogo importante aí? Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. E o Rossi que deu entrevista há pouco aqui no Ninho do Urubu, ex-jogador do Estudiantes, está projetando um jogo bastante físico contra os argentinos na quinta-feira e ele considera uma vantagem jogar a primeira partida em casa, no Maracanã, assim como aconteceu na fase anterior contra o Inter, né? 1-0, gol do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, aliás, está disponível para o jogo de quinta-feira, né? Melhorou aí das dores musculares. Outras possibilidades, o Jorginho. O Jorginho não está mais com dor na coxa esquerda, ele tinha um edema na coxa esquerda, trabalhou no campo, mas com os fisioterapeutas, né? Tem chance de jogar. Já o Alexandro é um pouco mais difícil. Ele não trabalhou com o grupo ainda, está se recuperando aí do problema na panturrilha esquerda, evoluiu bem, mas ainda é dúvida. O Varela que evoluiu melhor ainda, né, já não apresenta aquele quadro, né, de pubalgia e deve ir para o jogo. E esse é o time do Flamengo, treina aqui amanhã ainda no Ninho do Urubu, Escobar. Valeu, Ricardo Lai, onde tem notícia ele vai. Um abraço para você, queridão. Ó, você sabe quem nós achamos lá em Buenos Aires? Um argentino raçudo, não fugia de briga, por isso caiu nas graças da torcida rubro-negra, isso há quase 30 anos. Aquele cabelão, estilo anos 90, ficou na lembrança e nas caricaturas. Hoje o corte está mais moderninho, mas segue no estilo. Ele é um dos argentinos mais apaixonados pelo Rio de Janeiro. A praia, o clima, essa paixão que a torcida tem na rua. Rio de Janeiro é maravilhoso, irmão. Tá lembrado dele, torcedor rubro-negro? Chegou Mancuso batendo, o desvio. Alejandro Mancuso, um argentino apaixonado pelo Rio de Janeiro, mas acima de tudo, pelo Flamengo. Eu sempre falo que meu sentimento com o Flamengo foi um amor, sabe? À primeira vista. Foi uma identificação muito, muito grande. Teve bandinha, teve faixa, teve alegria. Chegou o Mancuso. No primeiro dia que cheguei lá no aeroporto do Rio e aquilo foi uma loucura. A torcida invadiu o aeroporto, chegaram todos juntos, uma loucura. Eu acho que na minha vida foi um antes e um depois de passar por Flamengo, sem dúvida. Mancuso é de uma época de um outro Flamengo. O Flamengo tinha muitos problemas financeiros, de estrutura. Nós treinávamos na Gávea, agora você tem um CT maravilhoso, mas eu senti que não tinha como falar que não para o Flamengo. Ele chegou ao clube em janeiro de 96, ficou 1 ano e 3 meses, disputou 67 partidas e conquistou um título carioca. Foi jogador de Copa do Mundo, defendeu a Argentina em 94 e passou por grandes times como Vélez, Palmeiras e Boca. Mas com o Flamengo, a relação foi especial. Eu achava que nesse momento, com a torcida do Flamengo por trás, estava em condições de brigar até com Tyson. Essa loucura que a torcida transmite para você. E olha que de briga o Mancuso entendia. Todo mundo queria sair na briga comigo, sabe? Porque eu era um jogador que chegava junto. Todos os caras me xingavam, sabe? O resto. Todos os caras queriam sair na briga comigo. Mas quando acabava o jogo, eles pediam a camisa para mim. Não, gostaria de ficar com tua camisa, você é fera, monstro. Na quinta, o Flamengo recebe o Estudiantes no Maracanã e na semana que vem decide em La Plata. Se passar, poderá pegar o Vélez na semi. E aí, Mancuso, coração dividido? Eu sou muito grato na minha vida, Vélez Sarsfield Formosa. Só que eu tenho tanto amor por Flamengo, sabe? Que eu gostaria que essa Libertadores agora ganhe o Flamengo. Grande figura, o Mancuso jogou muita bola. Muito bem, olha só, se não foi uma Flapress que escreveu isso aqui, Lucas Pedrosa e Tartar. Vou ler do jeito que tá escrito. Normal. Eu vou ler do jeito que tá escrito Vene Casagrande. E bora falar dele, do quebrador de tabus, Felipe Luiz, técnico do Flamengo. Alcilene Brito preparou um VT sobre os tabus quebrados pelo treinador desde a chegada ao rubro-negro, principalmente tabus nesse ano. E na volta, a gente vai comentar, tem time estrangeiro de olho no Felipe Luiz. Será que ele vai embora, Vene?
Rodou. Espero que não. O Flamengo está cada vez mais com a cara de Felipe Luiz. O técnico vem alcançando marcas e desempenhando um ótimo trabalho, que já tem até chamado a atenção fora do Brasil. Mas a prioridade do treinador é continuar no rubro-negro e fazer história na equipe. Ele já tem conseguido mostrar o sucesso em campo. Com a vitória sobre o Juventude, o Flamengo chegou a 4 triunfos em território gaúcho esse ano. É a primeira vez na história que o time vence todos os seus compromissos no Rio Grande do Sul em uma única temporada. Além de ter quebrado um tabu de 28 anos sem vencer no Alfredo Jaconi. Em 2025, também deu fim a um jejum de quase 29 anos que não vencia o Bragantino em São Paulo. Também aplicou a maior goleada histórica no Brasileirão no formato de pontos corridos em cima do Vitória no Maracanã. Números que impressionam. São 9 jogos de invencibilidade. A equipe ainda tem o melhor ataque da competição até aqui. E a defesa menos vazada com apenas 10 sofridos. É líder do Brasileirão e agora a missão é pela Libertadores. E com 47 gols... Porque nós temos que pensar que são 180 minutos, onde temos que estar na nossa melhor versão. Existem jogadores que jogam e crescem muito na frente da torcida. Existem jogadores que jogam melhor e desempenham melhor até fora de casa. Então, estamos preparados para enfrentar uma eliminatória, né? E sabendo que não podemos cometer erros nesse primeiro jogo para poder, sim, tentar fazer 2 jogos aí perfeitos para poder passar. A temporada de 2025 com Felipe Luiz tem provado que está dando certo para o técnico. E se continuar assim, a tendência é que o treinador alcance mais marcas expressivas. Antes de falar com o Vene, ô Pedrosa, aí tem o Diniz, quebrador de tabu, ninguém fala nada. O cara ganhou de 6-0 do Santos e só ganha quando faz mais de 3 gols. Exato. Olha que coisa difícil. Pô, ninguém fala nada. No dia seguinte teve pescaria e tudo aqui. Como ninguém fala nada? Pô, que isso, cara? A gente tem que quebrar a platéia nesse programa. Não é? É uma Lucas? batalha. É uma batalha muito grande. Diária, Tartar. Uma luta, né? Uma pena que o Real Madrid não veio buscar o Felipe Luiz. Mas isso é no mundo, né? É só mesmo? aqui, né? É. No mundo. É mesmo? É no mundo, tá? É no mundo. Isso mostra a grandeza, então, né? Não é à toa que eles estão querendo ter a ONU agora, né? Então, negócio de voto, é isso aí. Falar nisso, o Felipe Luiz falou sobre a proposta recebida pelo Fenerbahçe da Turquia, mas ele já não aceitou. E ele contou por que ele não aceitou. Cadê? Bom, primeiro, quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque eu vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento. Não era o momento. Eu sei o meu objetivo, eu tenho claríssimo, tenho traçado tudo que eu quero para minha vida, para minha carreira, e não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrar. Agora, é bom lembrar, ô Vene, ele é um cara dessa nova geração super estudioso, né? Um cara super disciplinado. Nós já trouxemos, você já trouxe a informação que ele sentava ainda quando jogador para conversar com outros treinadores. Você vê que ele é um cara muito estudioso, mas é um cara que está começando a carreira dele, né? Ele é jovem e a carreira dele começa como profissional no Flamengo, né, Vene Casagrande? Inclusive, ele está muito próximo de completar 1 ano à frente do comando do Flamengo no time profissional, porque ele assumiu em setembro do ano passado. E ele continua fazendo isso que você acabou de mencionar, de conversar com treinadores. Só que dessa vez ele não senta à mesa, ele entra em contato, fica numa call com treinadores estrangeiros conversando sobre futebol. É um cara que é super curioso para poder evoluir e aprender cada vez mais. Inclusive, ele tem requisitos para quebrar um paradigma de técnico brasileiro na Europa. A gente tem poucos treinadores que assumiram aí grandes clubes na Europa. Por exemplo, Filipão assumiu o Chelsea num determinado momento, Vanderlei Luxemburgo, Real Madrid. Eu confesso que eu não consigo lembrar de outros nomes aqui. O Tite não. O Tite ficou esperando, esperando e nada apareceu para ele. Então, o Felipe Luiz, ele tem requisitos para isso. Por que ele tem requisitos? Primeiro,
Ele fala várias línguas. Isso é extremamente importante. Inclusive, acho que, fazendo uma comparação com o Abel Ferreira, que é um cara que tem um sucesso absurdo no futebol brasileiro, o Felipe Luiz, na minha concepção, ele vai chegar um time europeu grande, de primeira prateleira, primeiro que o Abel Ferreira. Isso se o Abel Ferreira chegar por conta da língua. Porque o Abel Ferreira, ele não domina uma outra língua. Ele enrola, entre aspas, o espanhol. Isso conta demais. Mas parece que ele estava estudando inglês também. Pensando ele até nisso. falou na coletiva, na Copa do Mundo, em inglês. Mas é totalmente diferente. Ele está aprendendo. O Felipe Luiz, ele já domina. Tanto é que nas entrevistas coletivas ele responde em várias línguas. Isso é um ponto que pesa a favor dele. Outro ponto que pesa a favor, a história que ele tem lá na Europa. Ele é um cara que todo mundo conhece. Embora ele seja brasileiro, mas assim, ele foi transformado num jogador europeu, ele tem pensamento de jogador europeu. Então eu acho que assim, com o passar do tempo, ele vai conseguir chegar lá. E eu acho que, eu quero que ele fique no Flamengo, mas pensando, analisando todo o cenário, ele tomou a decisão extremamente correta nesse momento. O que o Fenerbahçe iria oferecer para ele que o Flamengo não pode oferecer para ele agora? Vamos lá, brigar por títulos? Eu acho que o Flamengo oferece muito mais. Sim. Um bom salário? O Flamengo oferece. Estrutura? O Flamengo oferece. Tudo isso, qualidade o Flamengo, de vida, qualidade de vida. Mas também envolve isso, a vida pessoal. Tanto é que ele falou ali que ele tem um planejamento para a carreira dele. O planejamento é voltar para a Europa. A esposa dele é espanhola, por exemplo. Lembro na ocasião, quando o Flamengo o escolheu para assumir a vaga do Tite, uma pessoa da época da diretoria falou: Vene, é questão de tempo, Felipe Luiz ele vai voltar para a Europa. Ele tem isso como planejamento para a vida dele. Agora, quem tem que saber qual é a hora certa é ele próprio. Se ele assumisse essa proposta, quem sou eu para criticar? Mas analisando todo o cenário, acho que ele tomou a decisão extremamente correta. Porque assim, ele tem potencial para superar a história do Jorge Jesus no Flamengo. Supondo que ele vença Libertadores e Brasileiro esse ano, o que não é nenhum absurdo. Inclusive, na minha concepção, o Flamengo é favorito nas duas competições. E aí ele renova o contrato dele, fica mais um ano, conquista mais títulos. Para mim, ele superou o Jorge Jesus. E aí ele pode ir para a Europa e almejar algo maior para ele. E também quem sabe muito das coisas é Papai do Céu, hein, Tartar? E aí a gente olha, o Pedrosa, a história do Felipe Luiz e tem muito da competência, do talento, que ele é muito talentoso, né? E tem muito também das coisas acontecerem na hora certa, Pedrosa. Sim. Porque ele é um treinador jovem, que não tinha nenhuma experiência num time profissional, não tinha. Ele trabalhou na base e ganhou o Mundial pela competência dele. Mas ele já chega no Flamengo, no momento em que o Flamengo brigava por um título. Ele ganha esse título, muito da competência dele. Falamos aqui que ele ganha no jogo da prancheta, na expulsão do Flamengo e tudo mais. E depois ele imprime uma temporada num time do tamanho do Flamengo, que briga por títulos, mas é um time em que ele conhece todo mundo, que ele conhece a base, que ele conhece os problemas, as soluções, a cultura do local, a cultura dos jogadores e muitos jogadores que até jogaram com ele em algum momento na história do Flamengo. Então acho que tem a competência dele, mas por ele ser um novato, que ele é um novato, tem também a sorte dele estar trabalhando em casa, Lucas Pedrosa. Com certeza. Ontem eu vi até essa comparação, o Ancelotinho com o Felipe Luiz. São contextos completamente diferentes, são coisas completamente diferentes. Por quê? O Felipe Luiz ele já era um treinador que era muito respeitado quando era atleta, digamos assim. Os jogadores, quando falavam sobre ele, já falavam, cara, o Felipe vai ser treinador com certeza. O Felipe é um cara que ele vai ter uma longevidade, digamos assim, no pós-carreira, porque ele é um cara que entende muito de futebol. Muitas vezes ele orienta até os próprios atletas dentro do campo. Então eu acho que todo esse contexto de ter sido campeão, de ter sido ídolo do Flamengo, de ter começado no 17, passado pelo 20, de ter chegado ao profissional com todo o respeito que ele já tinha acumulado, ajudou o Felipe, que é um estudioso da bola, a dar certo no Flamengo. Porque pra mim, cara, assim, pro torcedor rubro-negro, pro Flamengo, seria muito interessante se o Felipe Luiz conseguisse fazer uma dinastia, que é como o Abel Ferreira fez no Palmeiras, ficar 5 anos aqui e ganhar tudo que tivesse que ganhar, porque ele tem capacidade para isso, ele tem capacidade para colocar o Flamengo como essa potência na América do Sul. Agora, sobre voltar para a Europa, só para dar um exemplo, ele ia substituir o José Mourinho lá no Fenerbahçe, é o cara que estava lá e a gente está falando aqui de um dos maiores técnicos da história. O futebol turco, principalmente nessa temporada, ele está novamente com um projeto de governo. O que o governo faz? Ele investe nesses 3 times, principalmente, o Fenerbahçe, o Galatasaray e o Beşiktaş, traz grandes craques, traz grandes nomes, para quê?
para dar uma maciada até mesmo politicamente no povo. É um projeto de governo. Como, por exemplo, acontece na Arábia, que o governo investe no time, nem sempre esse dinheiro é do Fenerbahçe, do Galatasaray ou no Beşiktaş. Então até falava-se que o Filipe Luís estava praticamente com uma carta branca para pedir o que ele quisesse, que eles estavam oferecendo até mais do que a multa. E isso é uma coisa que a gente tem que contextualizar, porque o futebol turco não é a primeira prateleira na Europa. Nem perto disso, passou por crise, mas nesse ano está fazendo grandes investimentos. Então o Filipe Luís seria mais um. Mas eu acho que para a carreira dele o melhor é continuar no Flamengo. Hoje o Flamengo dá mais condições e visibilidade para o Filipe Luís do que o Fenerbahçe, com certeza. Por exemplo, eu acho que ele pode seguir os passos que o Kompany está seguindo. O Kompany hoje é treinador do Bayern, que inclusive venceu o Flamengo. Por exemplo, ele começou num time lá da Bélgica, país dele, passou por boas temporadas, foi para um time inglês, que é o Burnley, ficou lá 2 temporadas, se destacou e hoje está num clube da primeira prateleira da Europa. Eu acho que o Filipe Luís ele pode seguir esse espaço. Ele vai ter sucesso aqui no Flamengo, já está tendo, na minha concepção, independentemente se ganhar ou não os títulos dessa temporada. Para mim, ele já está mostrando que vai ser um grande treinador no futuro e aí ele pode assumir depois uma outra equipe no futebol inglês. Enfim, quem sou eu para administrar o futuro do Filipe Luís? Eu só acho que nesse momento, se ele tomasse essa decisão de ir para o futebol turco, eu acho que seria totalmente errado, embora, como o Pedrosa mencionou, ele teria uma carta branca. Mas, enfim, é futebol turco. Com todo respeito ao futebol turco, eu acho que hoje o futebol brasileiro dá muito mais visibilidade do que o futebol turco. O Fenerbahçe não está nem na Champions nessa temporada. Então, nem para jogar essa grande competição teria sentido ele ir. E ele faz o caminho de treinador que um jovem de base faria. Ele começa no sub-17 do Flamengo, vai para o 20, eu estou falando como treinador. E depois vai para o profissional. Quando você pega aquele menino de base, tá bem talentoso, e ele vai subindo na forma natural, sem pressa, e aí ele chega no profissional cheio de segurança, né? Isso faz toda a diferença, Tipo né? o Tartar, eu lembro dele. Lembra do Tartar? Um tal de Tartar de Xerém? Eu lembro dele, cara. O Filipe Luís sabe muito bem o que está fazendo, né? Ele já faz isso de forma espetacular. Teve a humildade, né? Ele poderia começar no profissional, mas ele teve a humildade de falar, não é aqui o meu lugar. Primeiro eu preciso passar pelas categorias de base para poder entender tudo, o respeito que ele tem, como ele conduz. Então, assim, eu não tenho dúvidas do que o Filipe Luís já é, mas vai se tornar ainda maior na sua carreira como técnico, por tudo, pelo estudo, por todas as valências que ele tem, como bem mencionou aqui o Vene Casagrande, a questão das línguas, a vida inteira, a carreira que ele teve em questão de Europa, e eu arrisco dizer que um dia a gente ainda pode ver o Filipe Luís sendo treinador da seleção brasileira. E Fernandinho, para ser justo, o Filipe Luís ele tem uma pessoa ao lado dele que é extremamente importante, que é o auxiliar dele, Ivan Palanco. Todo mundo dentro do Flamengo fala, esse cara sabe muito, ele é o contraponto do Filipe Luís. E quando a gente fala contraponto, não é no sentido negativo, não. É pelo contrário. Ele ensina demais ao Filipe Luís. É um cara que tem uma leitura de jogo, de tática, de futebol, também tem, enfim, conhecimento com outros treinadores, e isso favorece demais. É algo que a gente sempre fala aqui. Não importa só o treinador entender de futebol. Sim. Ele precisa ter pessoas ao lado dele que também podem agregar. E, de fato, o Ivan Palanco vem agregando demais ao Filipe Luís. Já. O futuro de Alan voltou a movimentar os bastidores do futebol brasileiro. O volante, que tem contrato com o Flamengo até 2027, é alvo do Atlético Mineiro para 2026, sobretudo por conta do pedido de Jorge Sampaoli. No entanto, dentro da Gávea, o jogador segue nos planos de Filipe Luís e também demonstra interesse em continuar no clube. A informação foi revelada pelo jornalista Guilherme Frossardi, que destacou o desejo de Alan em trabalhar novamente com Sampaoli, técnico com quem brilhou em sua passagem pelo Atlético Mineiro. Apesar disso, o cenário não é tão simples, já que o Flamengo não pretende abrir mão do atleta neste momento. Em 2025, Alan não conseguiu se firmar como titular absoluto do Flamengo, mas é considerado peça importante para a rotação do elenco. Filipe Luís enxerga no volante um jogador de características únicas, capaz de equilibrar a saída de bola e dar proteção ao sistema defensivo. Internamente, o Flamengo avalia que a temporada de 2026 pode ser decisiva para Alan. O clube aposta que, com mais tempo de trabalho e um planejamento voltado à manutenção do elenco, o jogador terá condições de retomar o nível que apresentou no Atlético Mineiro. Do lado mineiro, a diretoria do Galo não esconde a vontade de repatriar o volante. O interesse é antigo e ganhou força após a chegada de Sampaoli, que pediu reforços para a próxima temporada e vê em Alan uma peça estratégica para o estilo de jogo que deseja implementar. Apesar da sondagem, o fator contrato é um entrave importante.
Como Alan tem vínculo longo com o Flamengo, qualquer negociação dependeria de valores significativos, o que pode travar uma possível transferência já em janeiro. Assim, a tendência é que seu futuro só seja decidido mais adiante. Enquanto isso, Alan mantém o foco no dia a dia do Flamengo. A prioridade, no momento, é conquistar espaço definitivo no time de Felipe Luiz e ajudar o clube na disputa do Brasileirão Betano e da Libertadores, antes de pensar no que pode acontecer em 2026. O futuro de Renan Lodge voltou a ser pauta no futebol brasileiro depois de sua saída conturbada do Al Hilal, da Arábia Saudita. O lateral de 27 anos rescindiu unilateralmente o contrato, alegando ter sido impedido de atuar no campeonato saudita. Em resposta, o clube anunciou que pretende tomar medidas legais contra o jogador. Livre no mercado, Lodge foi rapidamente especulado em times brasileiros, mas o Flamengo não pretende entrar na disputa. A diretoria entende que o elenco já está bem servido na lateral esquerda e que não há necessidade de reforço para o setor neste momento. O técnico Felipe Luiz conta atualmente com Ayrton Lucas como titular consolidado e com Matias Vina como alternativa imediata. Além disso, Alex Sandro está em fase final de recuperação e deve ampliar as opções do treinador em breve. A chegada de mais um lateral poderia gerar excesso de atletas no setor do Flamengo. Outro ponto que influenciou na decisão de não avançar nas negociações é a questão financeira. Renan Lodge tem histórico de salários elevados desde suas passagens por Atlético de Madrid, Nottingham Forest e Al Hilal. Investir em um jogador com esse perfil é visto pela diretoria como desnecessário no atual momento do clube. Enquanto isso, Renan Lodge defende publicamente sua postura ao deixar o Al Hilal. Em carta divulgada nas redes sociais, o lateral afirmou que não poderia ser impedido de exercer sua profissão e que tentou, sem sucesso, resolver a situação de forma amigável com o clube árabe. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber a sua opinião. O lateral esquerdo Renan Lodge seria um bom reforço para o mais querido? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. E fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Flamengo. Se inscreve para não perder.